O poder que deveria estar na mão do deputado, do senador, de deputado, quem está decidindo é o próprio Alexandre de Moraes como ministro do Supremo. Por que eu não acredito que o desequilíbrio seja porque alguém está fazendo e o outro não está mostrando poder. Não. Parece que é uma coação do ministro. Parece que ninguém. Existe de fato um poder que o próprio Senado e o próprio deputado não pode ir contra ele. Porque se eu falar contra ele, eles vão presos, eles são. Bota a tornozeleira eletrônica. Então, na verdade, quando a gente fala essa questão do desequilíbrio, é porque, na verdade, o Congresso Nacional, graças à Constituição, ele tem poderes para resolver essa questão. Não faz porque não quer, porque é uma omissão política. Né? É lógico que tem muitas coisas acontecendo que são difíceis de explicar. Por exemplo, Jair Bolsonaro não é nada hoje. Ele é um ex-presidente da República. Eu falo não é nada no que diz respeito a cargo político. Ele não é presidente da República. Ele não é deputado, ele não é nada. Ele é uma pessoa comum como eu e você. Qualquer coisa que eu faça, eu vou ser, se for uma questão que afeta a Justiça Federal, eu vou ser julgado por um juiz de primeira instância da Justiça Federal. Assim como você, Como qualquer um foi de o Lula, nós. inclusive. É lá a questão do atrás. princípio do juiz natural e da ausência de prerrogativa de foro. Nós não temos prerrogativa de foro porque nós não exercemos função Sim. pública. A partir dessas questões que são Mas eles vão questões... fazer o quê? Vão processar quem? O Eduardo Bolsonaro. Ele vai processar quem Então, agora? mas falando assim, especificamente do Jair Bolsonaro, por exemplo, para explicar uma questão que é difícil de entender. Qualquer aluno, no início da faculdade de Direito, vai aprendendo princípios do juiz natural, do juiz competente e tal. Jair Bolsonaro, caso tenha cometido algum crime, como ele tem sido acusado, ele precisaria ser julgado pelo juiz de primeira instância, pelo juiz de primeiro grau, que a gente fala. Tá? Não há justificativa para que ele seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Alexandre de Moraes. Essa é uma questão difícil de se explicar. Não é? Nós temos várias outras questões difíceis de se explicar. A competência, por exemplo, de oferecer denúncia é uma prerrogativa no Supremo, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, do GONE. Então, o Supremo ele não pode, por exemplo, instaurar um inquérito de ofício sem a provocação, pelo menos não poderia, se a lei estivesse sendo cumprida como ensinam os professores de direito nas faculdades e como nós aprendemos. Eu aprendi assim, se mudou alguma coisa, alguém não me avisou. Mas, assim, não poderia se instaurar inquérito de ofício. Isso não é uma competência, nem uma atribuição do Supremo. Então, assim, tem várias questões que são difíceis de explicar. Não é? Ao mesmo tempo, existem diversas denúncias que não sou eu que faço, são jornalistas, são políticos, contra atuações, excessos cometidos supostamente pelo ministro Alexandre de Moraes, seja enquanto ministro do STF, seja no tempo em que esteve no TSE, que coincidiu com o período das eleições de 2022. Hoje mesmo teve uma sessão numa comissão de assuntos exteriores da Câmara de Deputados, o deputado Felipe, se não me engano, Felipe Barros, se não me engano, esse é o nome dele, onde um ex-membro do governo Biden, nos Estados Unidos, que é um governo ligado ao partido, foi ligado ao Partido Democrata. Né? Hoje o Trump é republicano, está no Partido Republicano, que lá só tem dois, né? Mas assim, fazendo gravíssimas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes. De bastidor, né? Foi aquele negócio de vaza-toga, né? Isso aí. O Vaza-Toga 2, né? Vaza-Toga 2. Então, assim, essas denúncias elas precisam ser apuradas pelos canais competentes, conforme a lei determina. Qualquer pessoa que é acusado de alguma coisa tem que ter o direito de se defender, é um direito constitucional, mas os supostos crimes precisam ser apurados. Será que a Procuradoria-Geral da República vai fazer isso? É uma pergunta que precisa se fazer ao Procurador-Geral, entendeu? Não, mas no assim, caso do...
No caso de ser investigado, eles vão investigar. Quem vai investigar? Porque quando a gente existe 3 instâncias, né? E vai parar no Supremo. Quem é do Supremo, você vai reclamar para quem? Pois é, mas assim, vamos imaginar que supostamente a Procuradoria-Geral da República não faça nada, só uma suposição. E que os próprios os pares, né, isso seria distribuído por um relator, ele conduziria o processo. E é evidente que o ministro Alexandre não poderia participar dele. Sim. Mas o plenário do Supremo teria competência para julgar. Mas o Senado também pode fazer alguma coisa. E a gente se pergunta de novo, por que que não faz? Mas aí o Senado vai pegar para investigar esse vazamento, tudo que fez, CPI. faz uma CPI, beleza. E depois, quando o Senado decidiu o que vai fazer, o Senado tem poder de prisão? Não, de poder de prisão, não, mas a comissão, quer dizer, tem, mas não como a gente entende. Uma comissão parlamentar de inquérito tem alguns poderes. Mas, assim, se você constata a existência de um crime, você comunica esse crime à autoridade competente. No caso, é a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Sim. E a gente precisa lembrar que todas essas pessoas são funcionários públicos. Deixar de cumprir a sua função é prevaricação. Sim. Então, existem mecanismos legais. O Estado Democrático de Direito, quando funciona, você tem como corrigir eventuais excessos de figuras, né, públicas. Se isso não acontece, é porque há realmente um grave problema institucional. A verdade é o seguinte, o Brasil precisa urgentemente corrigir o rumo. Sim. Porque a gente caminha a passos largos por uma situação muito complicada. Você vê, pra você ter ideia, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário brasileiro sempre foi muito respeitado pelo mundo inteiro. Você nunca teve, pelo menos eu não sei, na história do direito, uma vez que um pedido de extradição tenha sido negado pelo Estado Democrático de Direito. Para esse Supremo que está aí, pedidos do ministro Alexandre de Moraes, já foi negado pela Itália, já foi negado pela Espanha, que são países, são Estados democráticos de direito, inegavelmente. Para não ficar só nos Estados Unidos, dizendo que é uma suposta perseguição, o próprio Estados Unidos negou o pedido de extradição de Alan dos Santos, repórter, e o Oswaldo Eustáquio. Pedidos por quê? Porque há legislações nesse país que impedem, a despeito da existência de um tratado, que existe um tratado de extradição firmado pelo Brasil, que vale no Brasil como lei, como vale no outro país também, porque é isso que a nossa Constituição diz, os tratados internacionais valem como se fossem lei. E sim, são. Sim, lógico. Então, assim, proíbem a extradição de pessoas por questões de ordem política. Ou seja, esses países estão entendendo que está tendo perseguição política. Há perseguição política no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo. Estou dizendo que você extrai das respostas que Estados democráticos de direito estão dando ao Brasil. Isso arranha e muito a imagem do Poder Judiciário no Brasil, que é um Poder Judiciário assim, muito respeitado, com muita gente competente. Não só a produção legislativa brasileira é muito boa, como nós temos excelentes magistrados. Não dá para chegar aqui hoje e falar, de repente, por conta de acusações de excessos contra um ministro do Supremo e uma injustificada tolerância dos demais a esses supostos excessos, que o Poder Judiciário inteiro é ruim. Sim. E que a gente não precisa de Supremo. Claro que precisa. Não tem como, a despeito desse Não, mas desde que o Supremo se restringe aquilo que ele tem que fazer. Por isso que a gente precisa corrigir imediatamente o rumo da democracia. Sim. Porque ou se fortalecem as instituições democráticas no Brasil, se respeita a partição dos poderes, cada um assume e cumpre o seu papel, ou a gente caminha a passos largos para ter alguma coisa que não é um Estado democrático de direito. E assim, países deixaram de ser democracia começaram assim, com alegações de, para defender a democracia, nós vamos calar vozes que dissidentes. Tá falando ao contrário, né? Cara, a gente tem lei suficiente no Brasil, tipo assim, se você ofende alguém,
Se eu venho, por exemplo, aqui e xingo alguém, quem quer que seja, autoridade ou não, de corrupto ou de qualquer outra coisa, existem mecanismos na lei para que eu seja julgado, Sim, condenado. Eu não posso é ser silenciado, entendeu? Silenciar alguém por conta da sua opinião, para mim, isso é censura. sim. E para muita gente que tem acusado o Supremo, de um modo geral, mas sobretudo o ministro Alexandre Moraes, basta você colocar na internet aí, censura ministro Tem Alexandre um de monte. Moraes, vai aparecer centenas de O cara acusações. derrubou o Twitter. Que loucura. Pois é. Mas não só derrubou o Twitter, como ele impôs penalidade a uma outra empresa Que do nem é Elon daqui. Musk, que é a Starlink, bloqueou as contas. E assim, difícil de entender. Você não pode retirar, sob a falsa alegação de se proteger a democracia, porque isso eu não consigo compreender dessa maneira. Respeito quem pensa diferente, mas eu não consigo entender dessa maneira. Uhum. E não penso assim de forma isolada, ou seja, muita gente boa concorda com isso. Se você prestar atenção, você não pode tirar uma rede social do ar, derrubar perfis porque dizem coisas com as quais você não concorda. Sim. Porque isso é A censura. E a opinião. liberdade de expressão é um direito constitucional, né? Você vai, a China faz isso, Venezuela faz isso, a Coreia do Coreia Norte do faz Norte. isso, Cuba Cuba. faz isso. Acho que lá, se bobear, nem tem internet direito. Venezuela deve estar fazendo isso também. Então, para pensar. E outra coisa, cara, olha que coisa interessante. Se você prestar atenção, a censura, ela sempre esteve a serviço de questões de ordem ideológica. Sim, comunismo. Nós vimos no Brasil, por exemplo, nos anos 60, anos 70, muita gente boa que está viva até hoje. Não é? Muito artista, muito professor, muito intelectual, criticando duramente um governo de direita que existia no Brasil, que era uma ditadura. Ditadura porque tinha censura. Só que essas mesmas pessoas, eu vou usar um exemplo, Caetano Veloso. Eu particularmente acho Caetano Veloso, enquanto artista, um cara excepcional, extremamente inteligente. Ele tem uma contribuição intelectual, cultural, E cultural, pro Brasil, né? cultural, extremamente relevante. Caetano Veloso cantava "É proibido proibir". Eu não vejo ele falar nada sobre isso. É. E ele foi censurado. Não só, ele foi exilado. Ele morou, entre outros lugares, na Inglaterra durante um tempo. Eu não vejo essas pessoas tendo compromisso nenhum com a situação que está acontecendo no Brasil. Qual é o problema hoje? Quem poderia, inclusive foi vítima de censura, deveria se posicionar. Porque o problema da censura, ou então a impressão que passa é o seguinte: censura não pode. Que seja pra mim, mas se for pra outro, tudo Se for bem. contra aquilo que eu creio, censura não pode. Mas se for a favor daquilo que eu creio, pode. Aí, peraí, então o problema não é censura. É contra quem tá sendo censurado. Você entendeu? Então, assim, essas questões precisam ser enfrentadas. Tem muito professor, eu sou professor também, né? Mas tem muito professor que, por conta das suas questões ideológicas, seu alinhamento de esquerda, eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, não é meu Sim. papel. Respeito a opinião de todo mundo, porque sou um democrata, mas tem muito professor que deixa de se posicionar hoje contra excessos que estão acontecendo, só porque esses excessos favorecem uma determinada ideologia com a qual ele tem um alinhamento. É isso. Então isso precisa ser resolvido, porque na verdade sabe o que acontece? Começam com desafetos, mas aos poucos a censura vai calando todos nós. A censura é um estado de exceção, você ser perseguido, é o que acontece na Venezuela hoje. Se você pensa diferente, amigo, você vai preso, você pode desaparecer. Isso já aconteceu em várias ditaduras. É isso que a gente vai deixar acontecer no Brasil? Esse risco a gente vai efetivamente correr? Porque começa assim, olha, você não pode falar para o bem da democracia, porque isso que você está falando é um discurso antidemocrático.